Vamos lá, eu vou ensinar aqui para vocês nessa aula como você vai ler hebraico e utilizando o método fônico, ok? Que é o método que eu utilizo aqui para a gente acelerar os resultados. Então, começando aqui, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ver na descrição aí também o link para você fazer parte aí da nossa mentoria, uma mentoria individual onde você vai ter acesso totalmente a mim, ao meu material, ao meu método, para que você também possa, em 5 semanas, começar a ler hebraico do zero, tá bom? Então vamos lá, ó. O grande lance desse método é que é um método pouco utilizado para o ensino do hebraico, tá? Ele é um método muito conhecido, principalmente para quem faz homeschooling, enfim, gosta do ensino mais clássico, né? Então o método fônico ele é bastante utilizado para acelerar a alfabetização da criança e com certeza dá muito resultado. E aí eu resolvi aplicar isso no hebraico e deu muito certo, né? E os meus alunos começaram a dar muito mais resultado, muito mais rápido, e aí chegamos no método em questão. Então é assim que a gente faz, ó. Então vou começar aqui por essa parte aqui, né? Essa primeira parte do Salmo 1, versículo 1. Lembrando, né, que o hebraico ele se lê da direita para a esquerda, ok? Leitura e escrita é da direita para a esquerda. Aqui a gente vai ler em hebraico, a gente não vai ler o transliterado, tá? Transliterado é quando você tem, por exemplo, né, a palavra shalom. Olha lá. Isso aqui é hebraico, mas é transliterado. Então aqui não é o hebraico raiz. Isso aqui é o hebraico transliterado. E a gente vai, em vez de ler o transliterado, a gente vai ler direto no original, tá bom? Então vamos lá. A primeira palavra aqui, ela é essa aqui. Ela está conectada por um hífen aqui, mas esse hífen, ele tem um nome, né? Uma kef. Esse hífen é para ligar essa palavra nessa próxima palavra aqui, tá? Então são duas palavras diferentes ligadas. Vou tirar aqui, ó. Ligadas por um makef, tá vendo? Makef é esse. Vou mudar a cor aqui, ó. É esse sinalzinho aqui, tá bom? Para a leitura vai ser irrelevante, ok? Para a leitura agora, em primeiro momento, do zero, a gente vai passar por cima dele, tá bom? Então vamos lá. Aqui primeiro a gente tem uma letra hebraica gutural, tá? Aqui, ó. Essa letra aqui é uma letra gutural. É uma letra gutural sem som. Então, como a gente vai falar do método fônico, a gente só vai abordar aqui a questão fonética, tá? Então, não vou aqui falar de nome de letra, o que ela significa, qual o conceito. A nossa ideia aqui é que você entenda como funciona o método, para você ver que a leitura, ela, a partir desse método, ela se torna muito mais eficiente, tá bom? Então, ó, essa letra aqui é uma letra gutural. No começo do nosso acompanhamento, da nossa mentoria, você vai ter acesso a 5 categorias fonéticas, tá bom? Que é a categoria gutural, a categoria labial, a categoria palatal, a categoria dental e a categoria sibilante. Então são 5 categorias, cada letra ela vai estar em uma categoria. Então a gente vai organizar não por ordem alfabética, a gente vai organizar por ordem fonética, tá bom? E isso é super importante e vai nos dar muito resultado. Então essa primeira letra aí, ela é uma letra gutural. É uma letra gutural que não tem som. Então simplesmente ela vai ter o som em silêncio. Ela vai ser o silêncio da nossa leitura, tá bom? Então essa letra aqui, ó, que ela vai se repetir algumas vezes, ó. Tá vendo, ó? Ela é uma letra gutural muda, tá bom? Letra gutural muda. Olha lá, tô selecionando aqui para você saber e lembrar disso.
essa letra é uma letra gutural muda, ok? Perfeito. E o que acontece? Toda letra hebraica, ela, na maioria das vezes, né, 90% das vezes, vai ser acompanhada de um sinal. Esse sinal é a vogal, tá bom? Então, toda vez que tiver um traço ou um ponto, a gente vai estar conectando a vogal. Ou seja, a gente vai ter sempre uma consoante junto de uma vogal. Isso vai facilitar a gente construir as nossas sílabas, tá bom? Esse tracinho embaixo aqui, deixa eu pôr um azul aqui, ó. Esse tracinho aqui é a vogal A. É a vogal A, tá bom? Então a gente tem uma letra que não tem som junto com a letra A. Então uma consoante sem som com a vogal A, simplesmente eu vou ler A. Ok? Simplesmente eu vou ler a letra A. Perfeito. Agora a gente vai para a próxima letra. Então escreva aí. A. A. Essa letra, esse conjunto aqui forma a sílaba A. Né? No hebraico vai ser sílaba, né? No português é só apenas uma letra, mas no hebraico não. É A. É a consoante sem som junto da vogal do tracinho A. Então, A. Apenas A. A próxima letra é uma letra sibilante, ok? Essa letra aqui é a letra sibilante com o som de X. Shhh. Faça aí comigo. Shh, shh, shh. Esse som aqui, tá bom? Embaixo dela eu tenho dois pontinhos na vertical. Esses dois pontinhos na vertical, ele significa que eu vou ter o som da consoante sozinha, sem vogal nenhuma. Então olha só que interessante, eu utilizo um sinal vocálico para informar que aquela letra ela não vai ter uma vogal. O hebraico tem dessas, tá bom? Então esses dois pontinhos na vertical. Mas não se preocupe, né? No nosso acompanhamento, na nossa mentoria, você vai ter tudo passo a passo, bonitinho, fica tranquilo. Aqui a gente está fazendo de uma vez para você entender o método, tá bom? Então, som do shh e os dois pontinhos embaixo avisando que não tem vogal ali. Então, o que eu tenho? Eu tenho a primeira parte, ó, eu tenho essa primeira parte aqui, que é o A, tá? A. É o som que esse bloco faz. A. Agora esse aqui é um próximo bloco que vai ter som de sh. Aí eu vou juntando os sons. A, sh. A, sh. Perfeito. Agora eu vou ter mais uma letra na categoria gutural, que é essa aqui. Som de r, r, que é o nosso R, né? Só que é um R mais produzido, né? R, r. Embaixo eu tenho dois pontinhos na horizontal. Dois pontinhos na horizontal é o som da vogal E. Então, re, re, né? É o som do R com o E embaixo. Re, re. Então vamos juntando, tá? Vamos juntando tudo, vamos juntando as peças aqui. Então, ó. A, sh, re, ashre, ashre, ashre. Perfeito. Faltou mais uma consoante aqui, ó. Essa consoante é a consoante que corresponde à letra Y. E a letra Y, olha só que curioso, tem o som da vogal I. Ok? É uma consoante, mas tem o som de vogal. Isso é uma coisa interessante. Então, I no final. Ashrei. No hebraico, quando eu tenho esse final aqui, né?
o E, dois pontinhos na vertical, junto dessa letra aqui, corresponde à letra Y, sozinha ali, eu tiro o som da última, tá? É só para você entender a pronúncia. Então, na verdade, essa palavra aqui, ó, é ashre. 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 Ok? O I ali, ele fica... É um I muito fraco. É um I breve, tá? Então, ashre. É um I que não sai, tá? Mas ele tá ali. Ele é importante ele estar ali. Então, ashre. Ashre. Muito bem. Vamos lá. Continuando. A gente tem aí uma kef, né? Conectando essa palavra a essa. Aí vai entrar uma questão mais gramatical e ortográfica que a gente não foca nisso na nossa mentoria. A nossa mentoria é apenas para que você leia. Saiba olhar para a palavra e ler a palavra. Ok? Depois você vai entender como que essas palavras vão funcionar. Aí é um outro processo, tá? Então, primeiro a gente faz uma coisa, depois a gente desenvolve aquilo que a gente aprendeu, tá bom? Não adianta eu chegar e ficar jogando um monte de palavras para você. Porque a palavra tal, que tem a raiz na palavra tal, também se elas tiverem em comum acordo, e se tiver a letra tal na frente, ela corresponde a um artigo definido, e aí tem o plural e o singular. Não adianta você saber isso se você não sabe ler, ok? Então primeiro a gente lê, depois a gente... Né? Na escola foi assim, né? Primeiro você aprendeu a ler, alfabetizou, depois aprendeu a ler. E aí depois o que aconteceu? Aí você foi fazer análise sintética, morfológica, enfim. Foi fazer outra interpretação de texto, tá bom? Sem ler hebraico é impossível você conseguir fazer uma boa exegese, uma boa hermenêutica, você entender gramática e ortografia. Tá bom? Então vamos focar aqui na leitura, que é o que importa hoje. Então olha só. Próxima palavra, tá aqui, ó. Essa palavra aqui. Algumas letras a gente já conheceu daqui. Certo? Isso facilita. E a próxima palavra aqui também tem letras em comum daqui. Olha só, eu tenho 3 palavras. E nas 3 palavras, a única coisa que eu tenho diferente é essa letra aqui, essa primeira letra aqui. O resto é tudo igual. Então, olha só como o método fônico ele pode ajudar você a ler mais rápido. Porque eu entendo o bloco aqui, entendo o som que cada letra faz. Se eu sei o som que faz essas letras, eu sei como é que vai sair essas letras aqui. Que eu sei que vai sair nisso aqui. E aí, eu tenho uma nova letra. Então, praticamente a gente viu aí 5 letras. O som de 5 letras. Ok? Então, o que parecia um bicho de 7 cabeças virou uma grande mamata. Ok? Então, vamos lá. Ó. Essa letra aqui também é uma letra da categoria gutural. Então, de gutural aqui, a gente viu 1, 2, 3. Né? Aí aqui repetiu, né? Aqui repetiu. E aqui repetiu também. Tudo letra gutural. Ok? Aí eu tenho letra sibilante, ó. Sibilante, sibilante, sibilante. E aí, por último, aquela que a gente viu ali, não menos importante, né? Que é uma letra palatal, ok? O Y aqui é uma letra palatal. Ok? Top! Show de bola. Então vamos lá. Então a gente tem 3 categorias aqui, né, de letras. Então, categoria gutural. Então a gente tem essa primeira letra aqui, que é o som mudo. Essa letra aqui, que é o som de R, som do R, né? R. E agora essa outra letra aqui, que também é da categoria gutural, que é o som do
do suspiro, tá? Como se estivesse sussurrando no ouvido de alguém. Eu não sei se dá pra sentir, ouvir, entender o som. É esse som aqui, tá? Então, vamos lá. Vou apagar aqui para não confundir mais ainda, né? Então, vamos lá. Então aqui é ashre, ashre. Aqui eu tenho o som, né, da garganta fraca. E aqui embaixo, tá vendo que tem um Tzinho aqui? Também é uma vogal A. Ok? Então o que eu tenho ali? Eu posso falar forte, tá? Eu tô falando fraquinho só pra você entender a dinâmica, né? Então, ha. A diferença do R aqui, ó, re. Aqui é ha. É fraquinho, tá? Então, ha. Aqui a gente já tem que é uma gutural muda, né? Então, eu só vou ver qual é a vogal aqui que acompanha, que é um pontinho. Um pontinho é a vogal I. Então, mudo com I é I. O som é I. Então, Ra, I. O outro Yud aqui, ó, essa letrinha aqui, ó, eu falei o nome dela, né? Yud. Essa letrinha aqui, que corresponde à nossa letra Y, ela tem o som de I. Então, quando eu tiver um pontinho seguido dessa letrinha aqui, eu vou fazer o som de I somente, tá? Então, os dois sinais, eles são um só, né? Então, se eu tenho, vou colocar aqui, se eu tenho uma letra qualquer aqui, tá? Vou colocar aqui uma letra qualquer. E aí eu tenho um pontinho aqui embaixo, seguido dessa letrinha aqui, ó, é I. Do mesmo jeito que se tiver só o pontinho também vai ser I, tá? É a mesma coisa. A pronúncia é a mesma, tá? Então veja, nessa aqui, ele não recebeu pronúncia. Por quê? Porque ele é um I breve ali, por conta de questões ortográficas, tá? Então, ashre, ou ashrei, né? Só que o I ele é breve. Então, ashre, ha, I. E essa aqui que a gente já sabe o som, ó. Sh, som de X, tá? Então, ashrei, raish, ashrei, raish. E aqui a gente já tem tudo que tem nessa primeira tem aqui também. Então, ó, eu tenho um tracinho embaixo aqui, ó. O tracinho embaixo, ele tá junto. É como se fosse uma junção dessa aqui, ó. Deixa eu colocar aqui em vermelho, ó. É a junção dessa vogal com essa vogal, ó. Tá? Que é o tracinho e os dois pontinhos. É a união das duas, tá? Mas a gente vai, quando for ler, pega a vogal lá, né? A mais forte e a que vale. Então ali é o som de A, tá? Sem problema, igual ao que acontece ali no primeiro. Então, A, Sh, som de Sh, né? De novo ali. Sh. Esses três pontinhos que parecem um triângulo invertido é o som do E também. Então, tanto os dois pontinhos quanto os três pontinhos é o som do E. Tá bom? Super tranquilo. Então, she, r. E o som do r no final. Asher. Então, ashre, raish, asher. Ok? Muito bem. Conseguimos aí ler a primeira parte aí, então, do Salmo primeiro. Tá bom? E aí, vamos fazer a continuação aqui agora de forma mais fluida, só para você entender como funciona. Então, olha lá. Ashrei Haish Asher Lo Halach Ba'atzat Reshaim
ובדרך חטאים לא עמד, ובמושב לצים לא ישב. Que im betorat, aqui é o nome de Deus Adonai, ó, tá? Eu não leio, não pronuncio Adonai. Hefetso uvetorato yerge yomam valaila vehaya keetz shatul al palge maim asher pir'o item beito. Peraí que eu tapei aqui. Ah, tá. Vealehu lo ibol vechol asher yaase yatzliach. Muito bem. Descendo aqui. Lo hen harishaim ki im kamotz asher tidifenu ruach. Al ken lo yakumu reshaim bamishpat. Vechataim ba'adat tzadikim. Ki yodea Adonai derech tzadikim vederech reshaim toved. E aí lemos o Salmo 1. Bom, aqui eu então apresentei para vocês um pouco do método, né, como o método funciona, e fiz a leitura do Salmo 1 para você entender que com a prática, a partir do método correto, você acelera os resultados e você tem mais fluência na hora da leitura. A partir disso, você vai estar apto a ir além, entender gramática, ortografia, fazer as etapas, né, de hermenêutica, de exegese, e aí fazer as conexões entre palavras, entre números, fazer conexões entre o que foi dito no grego no Novo Testamento para que você possa transformar a palavra grega em ideias hebraicas, né, como diz o nosso querido pastor Luiz Saião, né? Então a gente tem aí o início para você ter essa prática e você ter as ferramentas corretas para ter um resultado realmente que faça sentido para você, tá bom? Então, se você tem interesse em estar comigo nessa mentoria, 5 semanas, para você, a partir do zero, começar a ler hebraico, tá? Eu não vou te ensinar hermenêutica, nem exegese, nem ortografia, nem gramática. Vou te ensinar a ler. Muitas vezes as pessoas começam cursos de hebraico e saem sem saber ler uma palavra. Então, o meu compromisso com você é esse. Você vai sair dessa mentoria lendo ao menos um versículo bíblico. Ok? Uma palavra com certeza. Mas um versículo bíblico, com certeza você vai sair falando e aí, lendo, né? Mas a partir daí, o seu desafio é você se comprometer a estudar, a praticar, porque a prática leva à perfeição e leva à fluência, tá bom? É isso, espero que tenha gostado. Se você tem interesse, entre em contato comigo para a gente conversar, ver se você realmente está apto para entrar na mentoria e a gente marcar aí os seus horários para que a gente tenha aí um tempo muito proveitoso para que você tenha resultados, tá bom? É isso aí, um grande abraço e shalom, shalom.